Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Nélio, mas eu sempre tive o apelido de Nelinho. E naquele momento, eu era mais Nelinho do que nunca. Porque eu sempre fui miúdo, eu sempre fui magro. Naquele tempo, eu era um sarrafo de tão magrinho que eu era. Então, Nelinho era um apelido que vinha bem de encontro ao tipo de pessoa que eu era. Ainda mais que eu amava, Paulinho, andar de bicicleta. Eu andava de bicicleta pela fazenda inteirinha. Eu preferia a bicicleta do que, na verdade, a cavalo. Nossa, como eu amava a minha bicicleta, meu Deus do céu. A minha bicicleta tinha farolete a dínamo. O dínamo, ele era uma energia que vinha do pneu da bicicleta. Então o dínamo era o que fazia acender o farolete da bicicleta e a gente tocava com o dínamo no pneu da bicicleta, e na medida em que a bicicleta ia girando o pneu, ia gerando a energia para acender o farolete da bicicleta. E tempo bom! Tempo bom, Paulinho. Mas aconteceu, foi numa tarde, sabe? Era tarde de um sábado, dia quente, aquele tempo fazia um calor, rapaz. Até hoje se faz calor, mas naquele tempo era demais. Aquele calor, mas estava um dia gostoso. Era uma tarde assim, de uma primavera, sabe? Eu tinha ido até na verdade, ali nós tínhamos um lugarejo, e era colônia, era fazenda, era sítio, e tinha um pequeno lugarejo, um distrito, que a gente chamava também de patrimônio. E já estava pendendo para o fim da tarde, sabe? Caminhando para o fim da tarde. Então eu fui lá, fiz umas comprinhas a pedido da minha mãe, do meu pai. Eu era só um garoto, era só um menino. Me despedi das pessoas da venda, lá do lugarejo, do distrito. Montei minha bicicleta e sabia que eu ia ter que usar o farolete aquele dia. Os dínamos teriam que funcionar bem, porque eu ia chegar em casa já sem a luz do sol. Mas montei na velha bicicleta e pedalei rumo ao estradão. Eita, estradão gostoso! Quando eu fecho os olhos, eu me vejo indo para a casa de meus pais. Eu deveria chegar na boquinha da noite, a tempo de acender ainda o farolete da bicicleta. Eu adorava acender o farolete da bicicleta. Então logo eu passei por uma casa amarela. Peraí, deixa eu explicar para vocês o que era a Casa Amarela. A Casa Amarela era um prostíbulo que havia lá, sabe? Prostíbulo da cidade, do distrito. Eu, moleque, eu só sonhava com aquela Casa Amarela. Só sonhava. Quem era eu para passar na Casa Amarela? Mas de jeito nenhum. Primeiro que eu não tinha idade para isso. E segundo que era ver com os olhos e lamber com a testa. Às vezes, na beira da estrada tinha alguma mulher chegando, né? Alguma mulher passando.
Eu ficava, era todo admirado. Você imagine, eu rapagão, quando você tem 15 anos, os hormônios estão numa velocidade tremenda, correndo pela sua corrente sanguínea. Eita tarde gostosa. Então, quando eu passei a Casa Amarela, a casa do prostíbulo da cidade, senti de repente, mas Paulinho, veio no ar um cheiro de um perfume, rapaz. Passei assim na Casa Amarela, bateu aquele cheiro gostoso, mas gostoso, adorável, de um perfume. Eu falei, é alguma mulher que tá chegando da Casa Amarela, é alguma mulher. Quando eu olhei à minha frente, mais uma linda moça. Mas que moça mais encantadora era aquela. Num vestido de bolinha, eu não vou esquecer porque o vestido dela era branco com bolinhas pretas. Nunca mais vou esquecer daquela estampa. Vestido branco de bolinhas pretas. Eu vim assim na bicicleta, sentindo aquele cheiro, fiquei inebriado com aquele aroma. E quando dei uma olhada, que eu vi aquela moça bonita, linda, naquele vestido todo branco com bolinhas pretas, meu Deus do céu, eu me senti num verdadeiro paraíso. E ela ainda falou comigo, moço. Parei e me virei, lógico, para dar atenção para ela, né? Parei, virei para dar atenção, fiquei impressionado com a beleza daquela jovem que, sorrindo, me perguntou: você está indo para as estradas dos ipês? Eu olhei para ela e respondi que sim. Aliás, eu responderia que sim de qualquer jeito. Fosse para onde fosse, que sim, eu respondi. Mas até a chegada nas estradas dos ipês era um tempão, nossa. Era uma caminhada muito boa até lá. Até lá, olha, para eu falar pouco para vocês, eu vou fazer um cálculo. Dali onde eu estava até a estrada que ela queria ir, dava umas 2h30, quase umas 3 horas de bicicleta. Eu falei que estava indo para lá e diria que sim, de qualquer jeito, diante daquela mulher maravilhosa. Foi então que ela me pediu a minha companhia, porque ela não se sentia segura em caminhar sozinha, uma vez que ela não conhecia bem o lugar. Mas eu, diante de tal formosura e diante de tão carinhoso convite, eu desci da minha bicicleta, peguei uma pequena mala que ela trazia consigo, a moça de vestido branco com bolinhas pretas. Eu coloquei a mala na garupeira da minha bicicleta e seguimos caminhando. Eu fui empurrando assim a bicicleta e ela caminhando a meu lado. Ainda estava com uma sombrinha na mão porque tinha um pouco de sol, embora caminhássemos para o fim de tarde. A princípio, a conversa era cheia de cerimônias de lado a lado. Ela recatada, tímida. Eu, então, mais recatado e tímido ainda. Mas durante o caminhar, as barreiras foram se quebrando tanto que até teve uma hora que parecia que nós éramos velhos conhecidos. Fiquei sabendo que ela se chamava Açucena. Achei o nome tão diferente. Não era comum, embora eu conhecesse a flor, Açucena. É Açucena o seu nome? Por isso que você é tão bonita assim, porque eu conheço a flor de Açucena. Ela me agradeceu. Ela me contou que ela era filha única. É mesmo, Açucena? Você já ouviu falar do seu Aquino? Eu não tinha escutado direito, não, mas já ouvi falar. Então, eu sou filha única do seu Aquino, mas Dona Gonçala, a minha mãe, seu Aquino e Dona Gonçala. Fui criada no bairro dos Ipês,
Mas faz tempo que eu mudei de lá. Entendi. E eu tô empurrando a bicicleta. Eu disse a ela que, embora eu já tivesse ouvido falar do senhor Aquino, mas não conhecia, não. A família, porque ela começou a me perguntar se conhecia a família dela. Eu falei que não, que eu já não tinha escutado falar do senhor Aquino e nem da mãe dela. Mas para mostrar alguma intimidade, eu falei que sim, que eu já tinha escutado falar. Mas aí eu fui honesto em dizer que eu não conhecia a família, não. Porque eu morava no outro bairro, né? Eu morava em outro lugar, não tinha nada a ver com o bairro dos Ipês, mas que eu conhecia bem a região, embora eu não conhecesse todo mundo que morasse por lá. Estava procurando estreitar, né, o nosso relacionamento. Ofereci a ela um pouquinho das balas que eu trazia comigo, que eu tinha comprado na venda. Tinha uma bala que a gente comprava antigamente, eu vou citar aqui, porque talvez muita gente vai se lembrar, chamava chupeta. Chamava chupeta, porque ela vinha, ela era um caramelo e vinha na forma de uma chupeta mesmo. E vinha na forma de uma chupeta, então eu ofereci para ela se ela queria dar chupeta. Mas era bala, gente. Era bala de caramelo feito chupeta que eu tinha comprado na venda. E ela aceitou. E aí a conversa agora fluía tão naturalmente e doce, né? Na medida em que a gente ia caminhando, ia andando, um do lado do outro. E aí, como eu já disse a vocês, a caminhada era longa. Daí a pouquinho o sol se pôs de vez. O sol se escondeu, lógico, já era fim de tarde, a caminhada até lá ia dar mais de 2 horas com certeza. O sol se pôs, a lua próxima do quarto crescente, havia pouco apontado no horizonte e já banhava com a sua luz prateada toda a imensidão daquela estrada. Aquela porteira que dava entrada para o sítio do pai da moça e um enorme pé de ipê florido. Nossa, que ipê bonito! Era o ipê roxo. Vocês já ouviram? Muita gente conhece o ipê amarelo, o ipê branco. Esse era o ipê roxo. Era um ipê roxo florido. Aquelas flores lindas davam um ar mágico e misterioso àquele lugar. Foi ali que a Açucena parou. Ela parou, seria a entrada do sítio do pai dela, que ela já tinha dito, né? Senhor Aquino e Dona Gonçala, sua mãe. Ali eu entreguei a mala, ela agradeceu a minha paciência. Foi quando eu peguei um galinho daquele ipê florido roxo que eu avistei enroscado na cerca de arame farpado que provavelmente ou providencialmente o vento havia derrubado, e eu entreguei para a Açucena juntamente com um papel da minha bala. Entreguei as duas coisas. Você sabe que o papel de bala, quando você dá um nozinho nele, ele significa beijo, né? Você sabia? Sabia não? O papel de bala é assim. Quando você fecha o papel, você dá um nozinho nele, significa beijo. Então eu dei a florzinha que eu peguei do ipê com o papel de bala, mas tinha um nozinho. E aquele nozinho significava um beijo. Ela pegou da minha mão, sorriu novamente e aí combinamos. Ela, quando viu que eu dei a flor para ela e o papel, partiu dela. Ela combinou de se encontrar comigo na tarde do outro dia. Falou: você vai aonde amanhã? E eu, para inventar um lugar que eu ia, embora eu não tivesse que ir, falei: eu vou na venda. Na venda onde você comprou as balas, fica lá perto de onde eu te encontrei hoje. Falou: então amanhã de tarde eu tô lá. Amanhã eu tô lá te esperando na venda.
Gente de Deus, aquilo foi para mim de uma felicidade, de uma alegria que eu gostaria de passar através desse relato, de tão alegre que eu fiquei. Aí ela abriu a porteira, eu ajudei e ela entrou na propriedade dela com a mala que eu entreguei para ela. E da porteira, como ela não me convidou para entrar, eu não entrei. Sei lá, talvez fosse algum cuidado que ela tivesse com o pai, com a mãe, ou cachorro bravo é comum, né? Cachorro bravo, vaca brava. Isso, a gente contando assim, as pessoas falam, mas vaca é perigoso, opa, tem lugar que tem vaca braba. A gente falava vaca braba. E eu fiquei ali da porteira. Da porteira, fiquei observando a Assuncena, tão meiga criatura, indo, sumindo naquele pedacinho de estrada. Quando eu falo pedacinho de estrada, eu tô falando assim, coisa de uns 300 a 400 metros, até que ela desapareceu na estrada, adentrando a casa dela, porque a noite já havia chegado. Aí eu montei na minha bicicleta e era hora de rumar para a casa dos meus pais. Eu estava bem longe. Eu estava longe, nossa, eu estava longe de casa, meu Deus do céu. Montei e bicicleta para que te quero. Comecei a pedalar e rumei para a casa de papai e de mamãe. Apesar do lugar ser distante, o que me ajudava bastante é que era plano e a terra era batida, não tinha areião, ficava fácil de dirigir. E lá vou eu com a minha bike. E de repente, gente, eu acendi o farolete da minha bike, né? Que foi clareando aquela estrada, mas inexplicavelmente eu me perdi pelo caminho. Era um lugar tão conhecido meu, mas não sei o que aconteceu. Eu me perdi pelo caminho. Eu só fui chegar, olha que coisa estranha, prestem atenção. Eu só fui chegar em casa, na casa de papai e de mamãe, perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Eu encontrei meus pais em polvorosas, meus irmãos todos preocupados, todo mundo me procurando, até com um cachorro. Eu só fui chegar perto da meia-noite. Meu Deus do céu, como é que aconteceu isso comigo? Eu me perdi de um jeito. Nossa, meu pai, quando me viu, raiou comigo. O que é o ralhar, né? A gente falava raiou. Era o ralhar. Ralhar era ficar bravo. Papai raiou comigo, como a gente falava no sítio, ralhou comigo. Tomei um belo pito. Era assim que a gente falava. A bronca, a gente não falava bronca, falava pito. Tomei um belo de um pito do meu pai, da minha mãe. Mas quando eu caí na minha cama, depois daquele pito todo que eu levei, de ter levado bronca de todo mundo, dos meus irmãos, mas quando eu caí na minha cama, eu comecei a pensar, meu Deus do céu, que menina mais linda, Assuncena, que eu tinha conhecido, que jovem, belíssima. A fragrância do seu perfume que eu não esquecia, aquilo parecia ter impregnado na minha narina, na minha mente, na minha roupa. Eu lembrava de tudo. Eu lembrava do charme que ela fez para chupar a bala que eu dei a ela. Lembrava da flor do ipê roxo que eu dei, do papel de bala que eu dei um nozinho, significava um beijo. E lembrei principalmente da melhor coisa do mundo que ela tinha marcado comigo na venda. Na tarde do outro dia, eu ia dar um jeito. Eu estaria lá com a minha bicicleta para me encontrar com ela. Meu Deus do céu, eu estava apaixonado. No outro dia, eu acordei bem cedinho. Fui cuidar das minhas obrigações. Afinal de contas, eu já tinha falhado, né? No dia anterior era domingo. Agora era domingo.
Era sábado, o dia anterior, eu já tinha falhado porque eu cheguei muito tarde em casa e eu tinha responsabilidade de criar, de alimentar a criação e etc. Então eu fui primeiro cuidar dos meus afazeres. Almocei, ou como a gente gostava de falar lá na roça, almocei, e foi depois do almoço que eu me aprontei para sair. Só que dessa vez eu já sabia. Eu não sabia no dia anterior que eu ia encontrar com aquela formosura que era a Açucena, mas agora eu sabia. Então, o que eu fiz? Tomei aquele banho caprichado, peguei a bacia, lavei cabelo, vesti a melhor roupinha que eu tinha, roubei um pouquinho de um perfume que a minha mãe guardava. Eu não tava nem aí se o perfume era masculino ou feminino. Eu queria ficar perfumado para aquele encontro e não deu outra. Logo assim, depois do almoço, e lá vou eu, né? Lá vou eu, tinha marcado com ela na venda, lá na venda. Só que eu cheguei lá na venda e nada de Açucena. Falei, mas não é possível. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Falei, ela esqueceu. Tava muito bom para ser verdade. Era uma mulher muito bonita, era uma moça muito bonita. Mas será que eu vou levar um fora dela? Eu fiquei desesperado, esperei um tempão na venda, mas aí eu tinha mais ou menos o rumo da casa dela. Eu falei, o quê? Quando eu vi que ela não vinha de jeito nenhum, eu falei, eu vou na estrada, quem sabe se ela tiver vindo eu encontro com ela. E se ela não tiver vindo, eu vou até a porteira que eu deixei. Só que hoje eu não vou tão tarde, eu vou mais cedo. Então eu saí lá da venda com destino à porteira que eu havia deixado a Açucena. E fui-me embora, até que cheguei exatamente naquele lugar que seria a propriedade do senhor Aquino, pai dela, e da senhora Gonçala, conforme ela disse a mãe dela. Mas eu achei estranho que quando eu cheguei lá, uai, cadê a porteira? Tinha porteira? A porteira estava aqui ontem. A porteira estava, mas não era essa porteira. Essa tá velha, caindo aos pedaços. Gente, a porteira não era assim. E cadê o pé de ipê? O ipê roxo que eu peguei a flor ontem. Entreguei para ela, inclusive, a flor do ipê roxo com a bala que eu dei o nozinho significando um beijo. Não tinha pé de ipê nenhum, apenas um toco de uma árvore. Mas aquele toco de árvore já carcomido pelo tempo, algo bem diferente do que eu tinha presenciado no dia anterior. E era noite, era começo da noite do sábado. Esquisito, que trem é esse? Como a gente falava lá no sítio. Que trem estranho, que trem esquisito é esse? Eu pensei comigo, mas peraí, não é possível. Não é possível. Tarde de domingo, deve ter alguém aí. Fiquei ali na espreita. De repente, eu vejo que, não muito distante dali, tinha um campo de futebol. Você sabe que era muito animada a tarde de domingo nas fazendas devido aos campos de futebol. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, as pessoas iam jogar futebol, eles vinham de outra fazenda, era o time local contra o time visitante. E estava tendo uma peleja dessa. Um time local contra um time visitante num campo de futebol logo ao lado ali da propriedade, sabe? Bem junto à propriedade de onde eu havia deixado
Açucena, mas tava tudo tão diferente, meu Deus do céu. E no que eu olhei assim, na direção da casa dela, não vi mais casa, não vi mais nada. E vi que o pessoal tava todo mundo naquele campo de futebol, no jogo de futebol daquela tarde de domingo. Tava todo mundo lá. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, vou perguntar pra alguém lá no campo, no jogo de futebol. Quando eu cheguei lá, era criança correndo pra lá, moça pra cá, aquele ambiente, a torcida, os times de futebol jogando, a torcida se manifestando. Eu me juntei àquela turma toda ali e logo no meio da turma encontrei velho amigo, sim, porque ali era tudo junto. Tinha uma certa distância, mas todo mundo conhecia todo mundo. Encontrei um velho amigo, antigo morador do bairro, e sem delongas eu me juntei a ele e falei, oi, tudo bem? Como é que você tá, Juvenal? Perdão, Jesus, eu vou fazer essa pergunta para ele de novo. Eu acho que Juvenal não, vai ser Juca, tá? Perdão, Juca, tá? Desculpa aí, vou fazer a volta aí, eu errei o nome do personagem aí, tá? Aí quando vi aquele velho amigo conhecido, era o Juca! Ô Juca! Tudo bem, Juca? E ele me respondeu, me recebeu e começamos a conversar, e ele tava ali na torcida do jogo de futebol. E o time da Fazenda estava ganhando, ele estava feliz, ganhando do time visitante. E eu queria, na verdade, não estava interessado no jogo, eu queria era saber de Açucena. Foi quando eu perguntei para ele, ô Juca, que mal lhe pergunte, você chegou a conhecer por aqui a Açucena? Ela vem ser filha... Eu não tinha esquecido nada. Ela vem ser filha do seu Aquino com Dona Gonçala. Mora aqui na propriedade do lado. Você conheceu? Juca me olhou com a cara assim estranha e me perguntou, você tá louco? Como assim, Juca? Você tá louco? Eu não cheguei a conhecer a Açucena e eu nem poderia. O Jesus me perdoa. A pergunta não é se conheceu, é se tinha visto, tá? Mudou o sentido aqui, tá? Eu vou voltar aqui esse pedacinho, se tem visto. Só um minuto, tá? Vai ser o Juca mesmo, mas a pergunta é se tem visto. Quando eu vi aquele velho, antigo, conhecido Juca, eu perguntei pra ele, ele interessado em falar de futebol, mas eu não queria saber de futebol, queria saber da Açucena. Então eu cheguei nele com jeito e falei assim, ô Juca, você não viu a Açucena por aqui, não? Ele me olhou estranho. Quando eu vi que ele me olhou estranho, eu, pra refrescar a memória dele, eu perguntei, ô Juca, eu tô falando da Açucena, a Açucena, se você viu ela por aqui, ela mora aqui na propriedade do lado, é filha de... Eu não tinha esquecido, né? Senhor Aquino e Dona Gonçala. Ô, Juca, aí olhou mais estranho pra mim ainda e respondeu, você tá louco? Louco por quê? Não, eu não vi, eu não poderia ter visto a Açucena por aqui. Aliás, eu nem cheguei a conhecer a Açucena. A resposta do meu amigo me intrigou, a resposta do Juca. E eu perguntei para ele por que ele não poderia ter visto a Açucena, porque diante da sua resposta eu fiquei perplexo. Ora, eu não conheci a Açucena porque ela não existe mais? Que é? Não. A Açucena que morava aqui na propriedade do lado não existe mais? Como assim? Não, rapaz, você é doido. Você tá maluco, é? Não existe mais a Açucena. Os mais antigos é que contam a história.
Eu fiquei pasmado. Fiquei estupefato diante do que me dizia o Juca. Como assim? Os mais antigos é que contam a história. Então, você não sabe, né? Não, não sei. A Sucena que você está falando, que morava aqui na fazenda do lado, que era filho mesmo. Ela... Perdão. Ele vai explicar de novo. A Sucena que você está me falando, que morava aqui do lado, ela era filha mesmo do seu Aquino com Dona Gonçala. Isso mesmo. Ela viveu nessa região, mas faz muitos anos. A história, você não sabe da história? Não. Não sei que história. Na frente da propriedade deles tinha um pé de ipê. Tá mal explicado, né, Jesus? Espera aí, só um minuto. Mas pelo menos não vou desistir, não. Vai dar jeito de a gente consertar isso aí. Voltando à explicação do Juca. Para ele, pro menino. Olha, se é a Sucena e o pai dela se chamava Aquino, a mãe de Dona Gonçala, eu vou chamar o seu Pedro para te contar a história. Ele tá ali. Ô, seu Pedro! O seu Pedro olhou para nós e fez sinal para que fôssemos até onde ele estava. Chegando lá, o meu amigo Juca explicou para o seu Pedro o que estava vendo. Seu Pedro tirou o chapéu da cabeça, coçou o cabelo, e aí ele começou a me explicar. O seu Pedro, a história que você está contando aí pro Juca dessa moça Sucena se deu já faz muitos anos. Era uma moça bonita, morava mesmo na propriedade aqui do lado do campo, mas a casa nem existe mais, não existe mais nada. Aí eu, para confirmar, falei, na frente da casa tinha um pé de ipê? Tinha um ipê roxo, né, bonito, não existe mais. Tinha também uma porteira? Tinha, hoje tem o que sobrou de uma porteira lá. Meu Deus do céu, então é essa pessoa mesmo. Linda moça, linda, é essa mesmo, a Sucena, filha do senhor Aquino com a Dona Gonçala. Exatamente. E o senhor sabe a história dela? Sei. Vou contar para vocês. Enquanto o jogo se transcorria entre a fazenda e o time visitante, mais um gol foi anotado. Para minha sorte, foi gol da fazenda e começou a virar goleada e o jogo ia ficando desinteressante. O que foi bom, porque seu Pedro se concentrou em me contar a história. Contou seu Pedro e eu ouvi ao lado do Juca, meu amigo. Foi assim, sabe, a história da Sucena. Seu Aquino, pai dela, contratou um peão para cuidar do rebanho dele, sem imaginar que algo muito desagradável pudesse acontecer bem debaixo dos olhos do seu Aquino. Acontece que esse peão, rapaz, se apaixonou porque ela era uma moça linda, Sucena. Era uma moça bonita, linda. Mas ela não queria nada com ele. Certo dia, seu Aquino e a mulher dele, era a Dona Gonçala, foram até a cidadezinha próxima e deixaram a Sucena sozinha em casa. O peão, se aproveitando da oportunidade, adentrou a casa e estuprou a coitada da moça. Você acredita? Nossa, estuprou. E depois ele matou a moça. Meu Deus do céu. Matou a Sucena? Matou, sim, senhor. Matou. Quando seu Aquino mais a mulher Dona Gonçala chegaram, que depararam com tamanha atrocidade, imediatamente deduziram que era o peão e o
o senhor Aquino, armado, ele sempre andou armado, matou o rapaz e depois o próprio senhor Aquino, no que matou o rapaz, se matou com um tiro no ouvido. A viúva dele, Dona Gonçala, vendeu toda a propriedade, mudou, foi-se embora. Nunca mais voltou para essas bandas. Nunca mais. Essa é a história dessa moça, linda moça, chamada Açucena. Mas já morreu faz muitos anos. Muitos anos? Quanto tempo? É coisa para mais de 30 anos. Meu Deus do céu. Diante de tal relato, o meu corpo inteiro se arrepiou. Minhas esperanças de encontrar Açucena foram embora. Aquela tarde de domingo, para mim, não foi nada agradável nem feliz. O mundo perdeu muito do seu encanto para mim. Muitas das cores foram embora da minha visão. Os dias se passaram e eu não podia acreditar num tal relato. Não era possível. Meu Deus do céu. Açucena, ela existe. Eu vim conversando com ela. Eu trouxe a mala dela no bagageiro da minha bicicleta. Trouxe a Açucena até a porteira da casa. E ela aceitou da bala da venda que eu comprei. Ficou feliz quando eu entreguei para ela o papel de bala com aquele nó, que significa um beijo. Eu junto dei para ela uma flor do ipê roxo. Ela ficou feliz, ela marcou comigo um encontro na tarde de domingo na venda. Não é possível. Eu não estou acreditando nessa história. E de fato, eu não acreditava. Eu não me conformava. Parecia tudo tão irreal e inverídico. Mas o que aconteceu foi que, dias depois, faleceu o pai de um amigo meu do bairro. Após o guardamento do corpo, eu acompanhei o enterro até o cemitério da pequena cidade. Fui no enterro do pai desse amigo. E para o meu maior espanto, olha que coisa, eu tinha que ter essa resposta. Não que eu tivesse procurado. Não que eu tivesse procurado. Mas para o meu maior espanto, eu passei por um túmulo onde havia uma lápide e estava escrito: aqui jaz Açucena de Aquino. Meu Deus, Açucena de Aquino. É ela. Imediatamente eu me lembrei da moça. Parei diante daquele túmulo e aí eu fiquei pensativo. Falei, não é possível. Meu Deus, isso aqui explica tudo. Mas nem tudo estava explicado. Até que quando eu olhei num vasinho que tinha do lado do túmulo, assim como se fosse a cabeceira do túmulo, eu vejo dentro daquele vaso, para meu espanto, o galinho, a flor do ipê roxo. Já murcho pelo tempo? Não é possível. É a flor do ipê que eu dei para ela. Já estava murcho. Eu resolvi mexer na flor. E quando eu mexi na flor que estava num vaso, quando eu olhei no fundo do vaso, senti um arrepio.
chapéu de bala com um nó. Não é possível. Eu na hora comecei a chorar. Eu fiquei assim, todo tomado de arrepios pelo corpo todo, mas eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque aquela era a prova inconteste de que há mais mistérios entre o céu e a terra do que possam imaginar qualquer vã filosofia. Meu nome é Hermes Ribeiro. Hoje eu tenho 86 anos de idade. Fiz questão, Paulinho Boa Pessoa, de lhe escrever. Quando eu conto essa história, a minha mulher, a Eva, minha esposa, se admira. Ela diz assim que, com certeza, eu e a Açucena tivemos uma ligação espiritual em alguma outra vida. Eu nem sei se isso de fato é verdade, se não é. Mas eu acho também que eu não devo demorar muito tempo para descobrir. A Eva, a minha mulher, até hoje, ela diz que não sente ciúme de ninguém. Mas quando ela vê o nome Açucena, mesmo sendo o nome da flor, escrito em algum canto, em algum lugar, ela sente uma ponta de ciúme. Porque ela tem certeza de que um dia eu amei a Açucena. E ela está certa. Ela está certa. Porque dos meus 15 anos até meus 19, que foi quando eu conheci a Eva, dos meus 15 até meus 19, a Açucena foi o grande amor da minha vida. O grande amor da minha vida. Ficamos juntos uma tarde, o bastante para amá-la desse jeito e dessa forma. E até hoje eu não posso dizer que já a esqueci. Essa é a minha história da meia-noite. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, curtam a minha história. E se não for pedir muito, por gentileza, se inscrevam no canal do Paulinho Boa Pessoa. E quem puder, contribua, ajude o canal do Paulinho Boa Pessoa através do Valeu Demais, porque ele bem que merece.